A fronteira entre a Grécia e a Turquia é o alvo da maior parte da imigração ilegal na União Europeia. O soldado turco Tanzun Yatagan não olha para o lado da Grécia. Os olhos de Tanzun apenas procuram em território turco. Tem como missão encontrar possíveis passadores ilegais. A Turquia é um importante país de trânsito de migrantes da África, Ásia e Médio Oriente. Desde que a União Europeia enviou a Agência de Proteção das Fronteiras Externas Frontex para o lado grego, o exército turco também intensificou os esforços de patrulhamento. Detetámos 1.400 imigrantes ilegais desde o princípio de 2010 até agora. Mas estão a chegar muitos mais do lado grego, 40.000 desde o início do ano, segundo a Frontex, 4 vezes mais do que em 2009. A fronteira tem sido uma malha laça para as redes bem organizadas do tráfico humano. O destacamento de ação rápida está lançado. Os diplomatas europeus estão a interpretar a autorização de reportagem da Euronews nesta secção, muito sensível da fronteira, como um possível sinal de mudança e de que as autoridades turcas estão prontas para cooperar com a União Europeia na questão da imigração ilegal. Os políticos da União Europeia acusaram repetidamente a Turquia por não travar a entrada de ilegais na fronteira ribeirinha. O capitão Ole Gunnar não concorda. Estão de guarda 24 horas por dia, 7 dias da semana, a controlar 100% da fronteira. Estamos a tentar descobrir de onde vêm, onde está a fonte do tráfico e qual o caminho que estão a seguir para a fronteira com a zona militar proibida e onde vão estar dentro de 5 ou 10 minutos. O exército turco e as forças policiais apreenderam 10.000 ilegais na região de Edirne desde o início do ano e 300 traficantes. A Turquia mudou a lei recentemente. Agora, os traficantes de pessoas incorrem em penas até 12 anos de prisão. O verdadeiro problema não é Ipsala, mas mais a norte, Edirne, que não fica longe. A Frontex, no lado grego da fronteira, intercepta diariamente 150 a 250 imigrantes ilegais. A Grécia e a Turquia têm um acordo bilateral de readmissão, mas a Grécia acusa a Turquia de não cumprir totalmente. Este acordo de readmissão funciona efetivamente, porque ainda hoje repatriámos 52 pessoas para a Grécia. Depois da chuva de críticas sobre as condições de vida nos centros de detenção turcos, Ankara tomou a decisão de encerrar um estabelecimento e começar a reconstruir centros com mais espaço, cofinanciados pela União Europeia. Atualmente, o centro de detenção de Edirne tem uma capacidade para 100 pessoas. O que está em construção pode abrigar 7 vezes mais. A delegação da União Europeia na Turquia é a maior representação no mundo. A União Europeia apoia a Turquia na harmonização da gestão de fronteiras com os padrões da UE. O Tratado de Lisboa confere à UE uma maior influência na política externa também. Neste momento está a ser lançado o Serviço Europeu de Ação Externa. Um exemplo da ação conjunta da União Europeia é na imigração ilegal e na política de vistos. A União Europeia e a Turquia estão a enfrentar um desafio comum, a imigração ilegal e o tráfico internacional. Ambos os países, a Polónia e a Turquia, estão a tornar-se destino de imigrantes. Então o que estamos aqui a fazer é o debate entre um acordo sobre imigrantes ilegais, que chamamos Acordo de Readmissão, e um mapa, um meio de facilitar a exigência de visto para os turcos durante um período de tempo, sob determinadas condições. A Polónia passou por isto, pelos mesmos procedimentos. Em determinado momento tivemos de assinar um acordo de readmissão para entregar os imigrantes ilegais que chegavam a outros países através da Polónia. E, claro, não era fácil assinarmos isso, mas finalmente fizemos-lo e percebemos que não devíamos ter hesitado tanto sobre o assunto. Vamos voltar para o rio da fronteira greco-turca. A fronteira externa da União Europeia pode ser mortal. Se está muita corrente, na maior parte das vezes está, temos alguns casos, principalmente há uns anos atrás, em que os ilegais se afogam. A Turquia é um dos raros países que manteve a limitação geográfica às convenções de Genebra, o que na prática significa que atribui o estatuto de refugiado permanente, exceto para as pessoas provenientes da Europa. Há poucos dias, o comandante Hasan Foun apreendeu um grupo de 10 imigrantes ilegais da Ásia.
Os homens detectados estavam a aproximar-se da zona militar na fronteira. Caminhavam pelos canais. Usavam coletes salva-vidas e tinham as roupas molhadas. Aproximaram-se do rio. Estavam assustados. Andavam 2, 3 metros, paravam, olhavam em redor por causa do risco de serem detectados, moviam-se um pouco, paravam, hesitavam sobre a direção, continuavam. Pelo menos 44 imigrantes morreram afogados no rio de fronteira desde janeiro. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, considera a situação ao longo do rio Evros, nome grego, o Meriç, turco, como uma crise humanitária. Os imigrantes que pretendem obter um estatuto legal esperam, diante do Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Ankara, qualquer tipo de acordo de readmissão global entre a UE e a Turquia não deve dar origem a deportações para países que coloquem em risco a vida dos refugiados. Não deve ser dado à Turquia o papel de polícia da União Europeia. Na Turquia, as esferas de proteção devem ser melhoradas, alargadas. As pessoas que precisam realmente de proteção devem poder tê-la. A Turquia quer um acordo. Aceitar de volta os imigrantes ilegais da União Europeia, a par da liberalização do visto para os cidadãos turcos completo e não apenas parcial, como sugerido pela União Europeia. Se vamos assinar o acordo de readmissão, vamos ter de carregar um fardo. É simples. Mas o nosso fardo não rima com uma viagem fácil e isso não é justo. Catherine Elma, antes de partir para a Turquia, conseguiu os papéis para a viagem quase no momento. Oytun é turco, participou no intercâmbio com o Reino Unido. Obter o visto foi um pesadelo. Partilharam a experiência no programa Erasmus. Para os estudantes turcos é muito difícil conseguir um visto porque é caro e demorado. Por exemplo, o meu demorou 2 semanas e alguns amigos meus tiveram de esperar cerca de um mês para o obter. E é muito caro. Eu fui ao consulado turco de Bonn e 1h30 depois tinha o meu visto de estudante e pude ir para casa. 1h30? Que sorte! Espera-se que a seguir às eleições o debate e acordo com a Europa sobre a reinserção de ilegais possa ser alcançado. O governo turco, a ONU e os especialistas concordam. A União Europeia deve tomar mais em conta a questão dos refugiados retidos na Turquia. Ankara sugere um sistema de cotas diferente. Os países ricos devem aceitar mais refugiados do que os mais pobres. A recomendação para solucionar este problema é, em primeiro lugar, para ter a certeza que haverá um sistema de redistribuição dentro da própria UE. O sistema atual não é um sistema democrático em termos de redistribuição dos requerentes de asilo e refugiados. Enquanto o Serviço de Ação Externa da União Europeia e o governo turco negociarem a futura imigração e o acordo do visto, os estudantes Erasmus ainda passam bons momentos em Ankara. Sabem que a total liberdade dos vistos dos cidadãos turcos será uma ajuda para a aproximação entre os povos.